Fala, turma! Turma, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a norma penal em branco, tá? Primeiro a gente tem que saber o seguinte, a gente tem as normas que elas são completas, essas normas não precisam de complemento. E a gente tem as normas que são incompletas, essas normas precisam de complemento. Essas normas a gente vai chamar de norma penal em branco, ou seja, norma penal em branco são aquelas normas que precisam de um complemento, tá? Dependendo de onde vem esse complemento, essa norma ela pode ser uma norma penal em branco, que a gente chama de heterogênea, e uma norma penal em branco, que a gente chama de homogênea, tá? Nesse caso aqui, né, a conduta é incompleta e ela vai precisar de um complemento, tá? Na norma penal em branco heterogêneo, o complemento é de outra fonte legislativa, ou seja, de fonte legislativa diversa daquela que vai precisar do complemento. E o exemplo clássico que a gente tem é o que? É o artigo 33 da Lei de Drogas, tá? O artigo 33 vai falar lá, portar, vender, são 18 verbos drogas. O que é drogas, né? Drogas, quem vai dizer o que é drogas, gente, é a portaria, né? Uma portaria da Anvisa, né? Que vai falar o que é drogas pra gente, né? Que são as drogas aí proibidas, drogas ilícitas. Tá, vamos lá então. Primeiro, quem que cria essa portaria da Anvisa? Quem cria a portaria da Anvisa é o Poder Executivo. E quem criou a Lei de Drogas? Quem criou a Lei de Drogas foi o Poder Legislativo. Perceberam? Né? Por isso que ela é heterogênea, porque o complemento é de uma fonte legislativa diferente, né, da norma que está incompleta. Ou seja, quem criou a Lei de Drogas é o Poder Legislativo e quem criou a portaria é o Poder Executivo. Por isso que é uma norma penal em branco heterogênea. Já a norma penal em branco homogênea, o complemento é da mesma fonte legislativa, né? E nesse caso há duas espécies. A gente tem a norma homogênea heterovitelina e a norma homogênea homovitelina, tá? Na homogênea heterovitelina, o complemento é da mesma fonte legislativa, porém o que? O complemento é de outra lei sem ser a norma que é incompleta. Vamos dar um exemplo? O exemplo que a gente tem é o artigo 237 do Código Penal. O artigo 237 do Código Penal vai falar contrair casamento sabendo da existência de impedimento que cause nulidade absoluta, tá? Impedimento. Quem vai dizer o que é impedimento? Quem que vai dizer impedimento é o artigo 1521 do Código Civil. Ou seja, o complemento é do Código Civil no artigo 1521. Beleza? Ela é homogênea porque o complemento é a mesma fonte legislativa. Porém, ela é heterovitelina porque o complemento é de uma norma diversa do Código Penal. Ou seja, o complemento é do artigo do Código Civil. Apesar do Código Civil e o Código Penal ser criado pelo Poder Legislativo, porém eles estão o quê? Estão em normas diferentes, né? A lei incompleta está no Código Penal e a que precisa complemento está no Código Civil. Já a homogênea homovitelina, o complemento também é da mesma fonte legislativa, porém o quê? Porém, nesse caso, está também dentro do Código Penal. Ela é homogênea homovitelina, mesma fonte legislativa, dentro do mesmo código. Vamos um exemplo? O exemplo aqui é o artigo 312 do Código Penal. O artigo 312 do Código Penal vai falar o seguinte, né? Apropriar-se, desviar-se, vantagem indevida a funcionário público, tá? O complemento, quem vai dizer o que é funcionário público é o artigo 327 do próprio Código Penal. Vai falar que funcionário público é aquele que exerce de forma transitória e não remuneratória, cargo, emprego, função. Ou seja, o complemento de funcionário público é dentro do mesmo código, que é o Código Complemento, é o Código Penal. Ou seja, ela é homogênea, porque vem da mesma fonte legislativa, e ela é homovitelina porque o complemento é do próprio Código Penal. Beleza? Gente, e a gente tem o quê? A gente tem a norma penal em branco, ao avesso, ao inverso, ao revés, tá? A norma que a gente viu, norma penal em branco, heterogênea e homogênea, essa que está falando, a gente fala que a conduta, né, o preceito primário, ele é incompleto, né, e precisa do complemento. Já ao avesso, ao inverso, ó, o nome próprio diz, ao avesso, ao inverso, a conduta, o preceito primário, ele é completo. O que vai precisar de complemento é o preceito secundário, a sanção, a pena, tá? Vamos ver um exemplo aqui? O exemplo que a gente tem
é a Lei 2.889 de 56. Essa lei fala do genocídio. A lei de genocídio, ela traz as condutas, tá? Ela traz a conduta, porém não traz a pena. Ele vai fazer referência à pena do Código Penal. Por exemplo, aqui no artigo 1º, letra A da lei de genocídio, fala lá o seguinte: matar membros do grupo. Qual é esse grupo, né? O grupo devido à nacionalidade, etnia, raça, religião. Se matar então membros do grupo, qual é a pena? Se você for ver na lei, não tem pena, tá? Não existe pena para essa conduta. Ela vai fazer, a própria lei vai fazer referência ao quê? Ao artigo 21, parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, então quem matar alguém desses grupos, por todo ou em parte, por raça, religião, vai ter a mesma pena do quê? Do homicídio qualificado, né? Que é o parágrafo 2º. Você tem que ir lá no parágrafo 2º olhar a pena do homicídio qualificado para se aplicar aqui ao crime de genocídio. A gente chama essa norma, então, que tem o preceito primário completo e precisa do preceito, né, tem o preceito primário completo e precisa complemento do preceito secundário, a gente chama ela de norma penal branco ao avesso ou a inversa, tá? Galera, então espero que você tenha gostado dessa dica, tá? Se tá gostando e não se inscreveu, se inscreva no canal. Se não ativou, ativa o sininho, tá? Compartilha para seus amigos, deixe comentários com sugestões, críticas, etc. E até o próximo vídeo.